as três feitas presencialmente já disponíveis, a primeira, que tratou da questão eleitoral, foi a do Datafolha. 10 dias depois, saiu uma pesquisa nossa, que foi encomendada pela Executiva Nacional do PT, e agora essa do IPEC, que é o instituto criado pela equipe que que dirigia um braço do IBOP chamado IBOP Inteligência, que era quem fazia pesquisas políticas e de opinião pública, além de pesquisas de mercado, audiência, que continuam com a bandeira IBOP. As três são iguaizinhas, diferenças de um ponto para cá, 2 pontos para lá, o que, do ponto de vista de pesquisa, não quer dizer absolutamente nada. E, do outro lado, um grupo de pesquisas que também é muito coerente entre si, que são essas pesquisas remotas, que vêm sendo feitas por internet, como você mencionou agora há pouco. Então, as três são rigorosamente iguais e completamente diferentes das outras tantas que eram feitas, era só elas que eram feitas durante o período da pandemia, e, como esperávamos, quando passamos a fazer pesquisa de novo presencial, como sempre foi feito no Brasil, desde sempre, e não era por acaso, por mania, que os institutos faziam pesquisa presencial, é porque todo mundo sabe que elas são muito mais capazes de identificar sentimentos do conjunto do eleitorado. Todas mostram a mesma coisa. Lula está muito bem, Bolsonaro está muito mal, elas têm sugerem o que podemos ter pela frente, nada de muito diferente acontecendo, é o Lula se consolidando, talvez até crescendo um pouco, e o Bolsonaro se fragilizando mais e talvez até caindo um pouco, naquela linha do latim, do ceteris paribus. Se as outras coisas ficarem iguais, o que essas pesquisas mostram é isso. Lula bem, Bolsonaro mal, Lula com tendência, vamos dizer, tendência positiva, e Bolsonaro com tendência negativa. O que pode mudar nisso? Claro que existe uma aposta da direita de que o Brasil vai melhorar logo, rápido, e isso vai fazer com que os eleitores mudem de um dia para o outro, saiam de uma preferência e passem para outra. Passem a considerar que o Bolsonaro é um cara muito legal e achar que Lula não vale a pena. Pode ser bom, mas é passado, acabou, etc. E tal. Essa aposta da direita brasileira me parece muito muito mal assentada no conhecimento que temos do comportamento político, da visão de mundo do eleitorado popular brasileiro. Essa ideia de que o eleitor de baixa renda reage como um autômato, você aumenta o salário mínimo R$100, no dia seguinte pula a popularidade do governo. Você inventa um nome novo para o Bolsa Família, uma semana depois, pum, lá vai Bolsonaro para cima. Você não tem a menor sustentação, não tem nenhuma razão para acreditar nisso, que significaria imaginar o eleitor popular como alguém que não tem uma estrutura de pensamento, de avaliação, de julgamento mais complexa. É achar que pobre vota com o bolso. Rico, não. Rico vota com a cabeça, vota com a informação, vota com muitos dados para considerar. Isso é simples preconceito de classe.
Bom, as pesquisas presenciais, como efetivamente entrevistam todo mundo, sem forçação de barra, sem depois faz 10 entrevistas com gente de renda baixa, depois submete o banco de dados a um processo de reequilíbrio em função do que deveria ter sido a cobertura da pesquisa. Quando você começa a fazer esse tipo de ajuste estatístico no resultado, frequentemente você produz, ao invés de consertar, às vezes você até aumenta o problema do banco de dados. Então não adianta você fazer 10, depois multiplicar por X, e de 10 você passa a ter 400. 10 pessoas não são 400. Não adianta você multiplicar cada uma por 40. Você só vai distorcer mais o resultado. Uhum. As pesquisas de entrevista face a face, que são as chamadas presenciais, nesses casos, você vê por que elas são tão diferentes das outras. Porque na hora que você segmenta o resultado e procura avaliar como que cada tipo de eleitor, por exemplo, se posiciona em relação ao governo, se posiciona em relação à eleição, ao Lula, ao Bolsonaro, você vê que a tendência é que as pessoas de renda mais baixa, escolaridade mais baixa, sejam muito predominantemente simpatizantes de Lula, porque avaliaram objetivamente que a vida delas foi melhor quando alguém como Lula estava no governo. Não foi assim, ingratidão a Lula, então eu vou votar nele. Não, é porque elas acharam que é um melhor governante do que os que sucederam a ele. Então é isso, a diferença entre as pesquisas, entre os tipos de pesquisa, está explicado. As pesquisas que têm mais sensibilidade para o sentimento, preferência, escolha do eleitor popular dão um tipo de resultado. As que não têm essa sensibilidade, ou têm sensibilidade forçada, através desses ajustes estatísticos, não consegue captar o que pensa essa maioria do eleitorado de renda mais baixa, de classe trabalhadora, que mora na periferia, essas pessoas que não respondem quando toca o celular no bolso delas, porque não pode, porque está trabalhando, porque qualquer outra coisa. As outras pessoas que não têm um computador para receber lá o convite de participar de uma pesquisa por internet, preencher aquilo tudo, devolver lá para quem enviou. Então, é isso que acontece. Pesquisas com mais sensibilidade pegam o que o eleitor, a maioria do eleitorado, pensa. Então, existe um empate entre institutos, nos institutos de pesquisa remota, tem quase um empate entre Lula e Bolsonaro. Por quê? Porque elas não entrevistam direito as pessoas que predominantemente são simpatizantes ou eleitoras de Lula e do PT. Inversamente, essas que conseguem ouvir essas pessoas mostram que é muito grande a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. É só essa a diferença. Uma pesquisa dá quase empate e a outra... Uma pesquisa não, né? Um conjunto de pesquisas, as não presenciais, dão quase empate entre Bolsonaro e Lula, e as presenciais todas, sem exceção, IPEC, Vox Populi e Datafolha, dão uma grande vantagem para Lula. Essa é a diferença da resultante desse universo de pesquisas, né, Marcos? Entendi. Exatamente. E a semelhança entre as que usam entrevistas presenciais e as que não usam, as semelhanças entre elas são muito grandes, o que sugere
aumenta, vamos dizer assim, a nossa confiança nos resultados, porque não é uma pesquisa isolada que deu, depois não eram 2 pesquisas isoladas que deram, agora já são 3 pesquisas que dizem a mesma coisa. E é muito provável que esse seja o tipo de informação mais relevante que vai ser considerado daqui para frente, porque hoje tem 3, daqui a 2 meses vão ser 6. Quando chegar no final do ano, serão 10. E aí, essas pesquisas de ligar para as pessoas, mandar convite por internet, sinceramente, eu acho que elas vão progressivamente diminuir na visibilidade e até na curiosidade das pessoas para saber o que a turma que tem telefone pensa. Sim. O que interessa? O que a turma que tem telefone pensa? Porque todo mundo vai ter que votar, quem tem e quem não tem, quem responde, quem não responde por telefone. Perfeito.